Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos chama sempre a atenção, através da palavra, para que nós não caiamos no risco de ouvi-lo no momento de oração, escutá-lo na Santa Missa, quando participamos, ouvimos a palavra sendo proclamada, anunciada, e não deixar com que essa palavra faça o efeito, não viver essa fé que buscamos ou que professamos. Não cairmos diante de uma fé que seja estéril, vazia, ou somente de aparência. É um alerta bastante preciso e nós precisamos nos preocupar com esta passagem. Muitas vezes meditamos, rezamos sobre ela e nem sequer imaginamos a intensidade que ela traz. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitas vezes, como diz o próprio Senhor no Evangelho, ainda que nós sirvamos no nome do Senhor, ainda que consigamos, através do nome do Senhor, ser canal de graça na vida de alguém, um milagre acontecer, expulsão de espíritos impuros, tudo aquilo que o Senhor relata aqui, Mas, se nós não vivemos a fé, se nós não fazemos a vontade de Deus, de nada disso nos fará conhecido por Deus. O Senhor é bastante claro quando Ele diz, não vos conheço, não vos conheço. Que palavra forte e dura, e ela precisa cair no nosso coração como uma palavra dura mesmo, para que nós possamos então acordarmos para a realidade, acordarmos para a vida, porque ainda que nós passemos a nossa vida toda na missão na igreja, servindo em qualquer que seja a nossa função, em qualquer que seja a nossa vocação, ainda que nós façamos isso até o final da nossa vida, mas se não viver de fato a palavra, se não viver a vontade de Deus, nada desse serviço, dessa entrega nossa, servirá para sermos conhecidos por Deus. Não vos conheço, diz o Senhor. Quando nós ouvimos isso, nós precisamos ficar entristecidos conosco mesmo, diante da nossa dificuldade de crer, diante da nossa dificuldade de viver. Muitas vezes acreditamos com facilidade, mas o viver que é o difícil, o nosso dia a dia. E como nós vivemos a vontade de Deus na nossa vida, como é a vontade de Deus, como saber se algo é vontade de Deus. Muitas vezes é difícil também de fazermos e entendermos aquilo que é a vontade de Deus. Mas diante das nossas ações, nós podemos sempre ver aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Um comportamento, uma palavra, uma atitude, a nossa ação. Então, se nós olharmos para nós com honestidade, para poder fazer um julgamento sobre nós mesmos, não os outros, Cada um tem que fazer o seu julgamento. Mas olhando para mim, olhando para você, cada um de nós, fazermos este exame de consciência, essa autoavaliação, honestamente, aquela palavra que eu falei, será que agradou o coração de Deus? Será que não foi muito pesada? Será que não foi leviana? Será que não foi maldosa? Enfim, cada atitude nossa, cada ação, fazermos uma avaliação, para vermos até que ponto nós estamos sendo verdadeiros, até que ponto estamos sendo levianos, maldosos, enfim, para que diante deste exame de consciência, dessa avaliação de nós mesmos, de nossas ações, nós possamos perceber se estamos caminhando verdadeiramente como cristãos, filhos de Deus, Estamos construindo nossa casa sobre a rocha, que é o próprio Cristo, ou se nós estamos edificando nossa casa sobre a areia, ainda que vivendo com o Senhor, ainda que falando do Senhor, mas construindo, edificando nossa casa sobre a areia. E aí não tem um alicerce para segurar quando vem a tempestade. Um outro ponto que nos ajuda bastante a fazer exame de consciência é olharmos quando a dificuldade bate na nossa porta, quando a tribulação chega na nossa vida. Conseguimos ser fiéis a Deus, tementes ao Senhor, diante da dificuldade, Como que eu vivo a dificuldade na minha vida? Será que eu creio no Senhor? Será que eu creio na providência? Ou se começando a dificuldade, eu já me desespero ou murmuro contra Deus,
Qual é a nossa atitude diante da dificuldade, diante da tribulação, né? Diante da tempestade que faz cair sobre a nossa casa, do vento que faz soprar sobre a nossa casa, como nós nos mantemos diante de tudo isso? É um ponto bastante interessante e bastante preciso também para nos ajudar a fazermos esta avaliação e este exame de consciência acerca da nossa fé. Como eu vivo a tribulação na minha vida? Tenho fé suficiente para acreditar que o Senhor está sustentando os meus passos? Tenho fé suficiente para não deixar com que esse mal que está sendo vivido tome conta do meu coração, me faça murmurar contra Deus, lamentar, ou jogar a culpa nos outros, enfim, né? Qual é a nossa ação? Quais as nossas atitudes diante das adversidades que vivemos? Se desesperamos facilmente, é sinal que nossa casa ela está faltando um bom alicerce. Ela não está sendo construída sobre a rocha. E aí nós precisamos então começar a edificar a nossa casa sobre a rocha. Começar a crer no Senhor e colocar nele a nossa esperança, a nossa fortaleza. Observarmos quais são os alicerces da nossa casa, quais são os alicerces da nossa vida, né? O que sustenta a minha fé? O que faz sustentar a minha fé? É a vocação que Deus me deu, são as pessoas que me cercam, vivem comigo, aquilo que no dia a dia eu faço, meu trabalho, família, amigos. Se esses são os alicerces, minha casa será abalada facilmente. O alicerce precisa ser por primeiro o Senhor. É Ele que vai sustentar. As outras situações, os outros ganhos, né? Família, casa, trabalho, amigos, tudo isso serão consequências do nosso viver e do nosso agir. Mas não colocar em pessoas ou coisas a nossa fortaleza. Não colocar em coisas ou pessoas aquilo que vai ser o sustento da nossa fé. Porque sempre quando nós perdemos alguma coisa, se esta for o sustento da nossa fé, nós iremos vacilar e nós iremos então fraquejar. Peçamos ao Senhor, amados irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, que nos dê a condição de fazermos sempre bons exames de consciência, boa análise da nossa vivência e das nossas atitudes, enxergarmos até que ponto eu sou verdadeiro comigo mesmo e com as pessoas que eu convivo, e até que ponto eu estou vivendo uma mentira, até que ponto meu coração me leva a fazer coisas ruins, maldosas e tudo mais, ou até que ponto diante dessas coisas ruins eu luto contra, para poder vencer cada uma delas, e ter no meu coração a paz, ter no meu coração a honestidade, né? Viver honestamente diante de Deus e diante dos irmãos. Peçamos ao Senhor esta graça, e o Espírito Santo nos ilumine para que possamos sempre enxergar aquilo que ainda não está conformado com as coisas de Deus, aquilo que ainda não é verdadeiro, para que nós possamos então renunciar a tudo isso. Não queremos ouvir do Senhor: afastai-vos de mim, não vos conheço. Então, nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de nos fazer conhecido por Jesus, por nossas boas obras, por nossas boas atitudes, de honestidade, de verdade, porque senão nós podemos enganar tantos irmãos e irmãs, mas ao Senhor nós não enganamos. Como seria difícil, né? Como é difícil a gente viver uma vida toda na missão na igreja, fazendo tanto serviço, tanta missão, tanta coisa boa, né? Mas se for apenas externamente, né? E aí lá quando o Senhor nos chamar, Ele vai dizer: eu não te conheço, não te conheço. Como será difícil ouvir esta palavra do nosso Senhor. Então aproveitemos cada dia que o Senhor nos dá para nós sermos melhores. Melhores para nós mesmos, melhores uns para com os outros. Não deixemos com que a mentira, que as falsidades tomem conta de nossas ações. Não deixemos, mas renunciemos e lutemos contra tudo isso para que possamos ser verdadeiros sempre. Aquilo que vai nos fazer sempre pessoas melhores, sempre presentes dons um para com os outros. Assim nós conseguiremos viver em paz, conseguiremos construir um mundo que seja melhor e
nossa casa firme e forte, construída sobre a rocha. As adversidades, as tempestades, elas sempre virão, mas se o nosso sustento for o Senhor, nada desse mal pode nos abalar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.